Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário que você estará assistindo esse programa tão especial, mas quero já dizer que estamos muito felizes pela sua presença para mais esse encontro de estudo profundo da Palavra de Deus. Nós, aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Londrina, estamos muito felizes pela sua companhia e pela companhia desses nossos amigos e convidados tão importantes que já vocês vão saber quem estará conosco hoje. E é claro, a presença de Deus em nosso meio é fundamental para que o Espírito Santo, que é Deus em nós, possa fazer a obra, para que possamos entender aquilo que Deus tem para nos ensinar neste momento. Antes, porém, da gente iniciar aqui o nosso estudo profundo da Palavra de Deus, é claro que eu quero indicar para você mais uma leitura. Como você sabe, eu amo ler. E ler coisas do céu, para mim, faz toda a diferença. Lógico que a Palavra de Deus, ela é o meu livro de cabeceira. Mas eu quero indicar para você um outro livro também, que é muito importante. O título dele é A Revolução do Espírito. Você está preparado? Ron E. M. Closet, foi ele que escreveu esse livro tão fundamental para os nossos dias. Super indico para você que quer saber como se preparar para essa chuva de grande poder do Deus Espírito Santo, para que possamos concluir a obra e Jesus possa voltar. Mas agora quero apresentar a você os meus convidados ilustres. Começando aqui, pode se apresentar, por favor? Bom, Jane e Norberto, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com vocês, nossos amigos. Deus me deu a alegria de pastorear a igreja por 37 anos e há 3 anos tenho me aposentado, dedicado à obra de evangelismo e tenho a alegria de fazer parte da Igreja Central de Londrina. Muito bem, muito obrigada pela sua presença, pastor. Obrigado você. E agora, meu amigo, é sua vez. Bem, boa tarde para você. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, como a Jane já disse, né? Eu sou o Norberto, eu sou ancião aqui da Igreja Central, marido da Marisa, pai da Heloísa e da Beatriz, e graças ao bom Deus, estamos aqui para estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Amém? Então vamos juntos nessa jornada, porque estudar a Palavra de Deus é maravilhoso. E agora vamos fazer uma oração para que Deus continue fazendo a sua obra em nós e através de nós. Quero antes também agradecer ao querido pastor Natal, que cedeu para nós as perguntas interativas que nesta tarde conduzirá a nossa conversa. Pastor, o senhor pode orar por nós, por favor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Espírito Santo que inspirou a Bíblia e os profetas nos inspire agora para falar, compreender e apresentar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, nesta semana nós estaremos discutindo sobre a lição 6. E o tema dela é mais testemunhos sobre Jesus. Antes de eu fazer a pergunta dirigida a vocês, eu gostaria de saber, assim, qual a importância de ser testemunha e mais, testemunha de Jesus. Quem gostaria de responder? Vou deixar livre aqui. Norberto? Vamos lá. E aí? Olha, esse guia de estudo, ele é muito interessante porque ele está mostrando um evangelista João muito preocupado com o testemunho. Muito preocupado em mostrar que ele conheceu Jesus, que ele conviveu com Jesus e mostrar como ele foi transformado por Jesus. E quando a gente fala de testemunho, né? Se você for testemunhar num juízo, perante um juiz, você não pode testemunhar de ouvir falar. Você tem que ter visto, tem que ter a informação para você poder ser testemunha. Então, quando a gente fala de testemunha de Jesus, é porque nós convivemos com Jesus, nós conhecemos Jesus, e por isso nós podemos falar de Jesus. Se nós estamos com Ele, se nós convivemos com Ele, se nós temos uma relação íntima com Ele, porque é muito profundo nós termos o nosso tempo, as nossas posses, a nossa família, tudo nós dedicamos para Jesus. Tudo isso é muito íntimo, é muito profundo. E nós podemos falar desse Jesus que nós conhecemos. E isso é maravilhoso. É que o guia vem mostrando ao longo das semanas, né?
várias pessoas que tiveram contato com Jesus e testemunharam dele. Por quê? Porque tiveram contato com ele, conviveram com ele, viram quem ele era e puderam passar para os outros falando assim de si mesmo. Falar, eu conheci Jesus e eu fui transformado. E isso é maravilhoso demais. Uau! Pastor Norberto, levando em consideração o que o Norberto acabou de dizer para nós, a lição, o guia de estudos, né, a lição dessa semana vem falando assim para nós, que as pessoas sempre têm um determinado comportamento ao encontrar-se com Jesus. Então, nós vimos ali, durante todo o ministério de Cristo, que pessoas, ao encontrar com Jesus, são transformadas para a salvação e elas testemunham. Outras endurecem o seu coração. Então, eu posso afirmar que um encontro com Jesus jamais te deixa da mesma maneira como você estava antes? É impressionante quando eu analiso os aspectos históricos da vida de Jesus e o impacto negativo na vida de algumas pessoas, porque eles rejeitaram, então, aquilo que era para ser uma bênção se torna negativo. Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, Judas e outros mais. Não por parte de Jesus, mas por parte daqueles que receberam a mensagem de Jesus. Mas quando eu olho, por exemplo, para os discípulos e vejo que eles morreram por uma causa, eu entendo que eles estavam compreendendo que Jesus impactou no sentido positivo, como deveria ser, para todo mundo. Quando Jesus não faz bem para alguém, é porque alguém já não está bem. Eu vou dizer para você, amigo, que está nos ouvindo, se Jesus é o Filho de Deus, eu tenho que ter a convicção que, embora eu não possa conhecê-lo fisicamente, como o Norberto está dizendo, eu tenho que conhecer alguém, eu tenho que conhecê-lo espiritualmente. A Bíblia me fornece isso. Fazer só aqui uma menção, Jane, há um livro escrito por um pastor adventista, Morris Vender, já faleceu, e ele fala sobre como conhecer a Deus. E uma das coisas curiosas é mostrar o relacionamento com Jesus. Você constrói dia a dia, para saber que ele existiu e impactou a sua vida no sentido positivo. E eu estava dando uma análise antes aqui do nosso encontro, sobre o Cristo histórico. É impressionante o tanto de pessoas que não creem na pessoa histórica de Jesus. E eles dizem que o Jesus histórico é um e o Jesus da Bíblia é outro. E para nós não é assim. E aí ele faz uma comparação interessante, né? Eu não posso conhecer Pedro Álvares Cabral, jogar bola com ele, bater papo, conversar com ele, porque ele morreu. Eu sei pelo que os livros falaram. Agora, com o Jesus da Bíblia é diferente, porque eu posso me relacionar com ele porque ele ressuscitou. Pelo estudo da palavra dele, eu me uno a ele. Então eu vou conhecer Jesus por experiência própria e não só porque alguém falou para mim que esse personagem existiu. Quer dizer, é o Jesus vivo, ressuscitado e presente, que impacta diretamente a minha vida, né? Uau! É isso. E isso que o senhor falou é muito relevante, é muito importante, porque alguém me influencia a conhecer a Jesus. E aí vem a minha parte de me relacionar com Jesus e conhecê-lo de fato, para que possa fazer a diferença na nossa vida. Nossa, muito interessante isso, pastor. Quando nós lemos João, no capítulo 3, no verso 28 a 30, diz assim... Pode pegar a sua Bíblia, pode acessar no seu celular, e diz assim: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aqui nós vemos João Batista falando quem ele era. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui eu percebo uma humildade muito grande da parte de João. E agora, Norberto, eu gostaria de saber de você. É possível adquirir um caráter semelhante ao de João Batista? Porque quando você lê essa frase, é necessário que ele cresça e que eu diminua, mostra que uma humildade muito grande, bem ao contrário do que o mundo prega, do que o mundo vive. É possível? Sabe que nós vivemos numa época dos likes, né? As pessoas se promovem, né? Colocam lá no Instagram, no Face, no YouTube, nas outras redes. As pessoas querem curtidas, querem comentários, querem visualizações. As pessoas querem aparecer, sempre aparecer e ser conhecidas, ser relevantes.
tem até um termo que foi criado para isso, os influencers, né? E é uma coisa até perigosa, né? Porque o influencer está influenciando você para alguma coisa. Então, as pessoas querem isso. E aí, nós abrimos a Bíblia e vemos a figura de João Batista. Podemos dizer que ele foi um influencer. Mas ele não buscava isso. E é aí que está o ponto. Porque ele foi comissionado por Deus para preparar o caminho do Messias. E ele entendeu bem essa missão. Então, ele pregava para as pessoas um batismo de arrependimento porque o Messias está chegando. É o momento do Messias chegar. Quando ele foi questionado, ele falou, não sou o Cristo. Mas você é o profeta? Não sou também. Mas quem é você então? Ele falou, eu sou aquele que está preparando o caminho do Senhor. Na antiguidade, os reis, quando iam para algum lugar, algum determinado lugar, vinham funcionários do reino e acertavam o caminho para que a carruagem do rei passasse tranquila. Então, ele usa essa figura de linguagem, que era da sua época, para mostrar que ele está preparando o caminho do Messias. O Messias está chegando e é necessário que o caminho dele esteja preparado. Você quer comentar, pastor? Deixa eu abrir um comentário mais. No nosso guia de estudo diz assim, João Batista sabia quem ele era e para que ele havia sido designado. E é uma coisa muito bonita isso, ele não avançou o sinal. E eu digo, Norberto e Jane, que o que Deus, na verdade, está dizendo para mim é assim, eu não devo tentar aparecer. A autora cristã Ellen White diz que é o amor do eu que destrói a nossa paz. Quando eu quero me colocar em destaque de qualquer forma. E João Batista é impressionante, convém que ele cresça e eu diminua. Então eu acredito de verdade, Norberto, que esse poder é um milagre do Espírito Santo, porque a minha natureza humana, ela faz questão de aparecer. E o que João Batista dizia era que ele apareça e eu desapareça. Aí eu complemento Ellen White, a autora cristã, ela diz assim, que os mais prometedores discípulos de João Batista seguiram Jesus. Ele poderia ter sido doído, né? Puxa, eu perdi os meus melhores seguidores. Ao passo que ele ficou feliz, porque ele estava preparando o caminho para aquele que deveria realmente aparecer. Essa questão dele apontar Jesus e os discípulos irem até Jesus, eu penso que ele, em toda a sua personalidade, falou, bom, eu estou, pelo poder de Deus, cumprindo o meu papel. Foi para isso que eu fui chamado. Então, eu realmente estou sendo uma testemunha, porque eles estão indo até Jesus. É lindo isso, né, gente? Glórias a Deus. E é maravilhoso. É bem o que o pastor está falando, porque é uma obra do Espírito Santo. Sim. Porque o natural do ser humano é querer se exaltar, se aparecer, ser aclamado, ser aplaudido, né? Ser adorado. E vem João Batista na contramão. Por quê? Porque ele entendeu o plano de Deus para a vida dele. E é isso que, às vezes, a gente pode falhar. A gente precisa perguntar para Deus, saber de Deus, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, meu amigo, que está assistindo? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Deus tem um plano, mas o plano geral é Jesus Cristo vindo a esse mundo, morrendo por nós, pelos nossos pecados, para nós termos vida eterna. Esse é o plano geral para toda a humanidade. E nós, que já aprendemos de Deus, que Ele veio para nos salvar, nós devemos dizer para os outros, para que eles também possam ter essa esperança de vida eterna. Porque cada um de nós vai ter a sua vida, com seus direcionamentos particulares, mas todos nós temos uma vida eterna garantida pelo sangue de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso demais. João Batista entendeu que a missão dele estava ali até que chegasse o Messias. Quando ele viu o Messias, conforme Deus tinha instruído para ele, que o Espírito ia descer sobre ele, falar, esse é o Messias. Ele já disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este. E como o pastor falou, os discípulos dele já foram seguir Jesus. Era isso que ele queria. Ele não queria aparecer. Ele queria exaltar o Cristo. É o amigo do noivo, como ele mesmo se dispõe. Na hora da cerimônia de casamento, o amigo do noivo está ali feliz. Mas quem aparece? É o noivo e a noiva. Eu gosto de meditar na vida de João Batista, porque eu tenho assim, a plena convicção de que ele sabia quem ele era e sabia quem Deus era. E esse pressuposto foi por conta dessa comunhão que ele tinha com Deus. É essa comunhão com Deus que fez com que ele entendesse quem ele era. Ele era filho de quem? Ele tinha uma missão. Qual era a missão? E isso é maravilhoso, pastor. Eu gostaria agora de estender essa pergunta
para o Senhor. Na verdade, são algumas perguntas, porque o guia de estudos nos apresenta João identificando Jesus como o Messias divino, tá? Eu gostaria de saber o que levou João Batista a identificar de fato que era ele, como você falou, Norberto. E hoje, o que deve nos levar a identificar Jesus como Salvador? Porque nós sabemos que o mundo hoje apresenta vários salvadores, não é? Infelizmente. Mas como que você que está nos acompanhando em casa, ou aquela pessoa que está estudando com você, como é que ela pode, de fato, saber que Jesus é o Messias, Jesus é Deus, que em breve virá nos buscar? Bom, são várias coisas ao mesmo tempo. Então vamos fazer o seguinte, você que está me ouvindo aí. João Batista era primo de Jesus. Numa das vezes ele chegou a dizer, eu não o conhecia, mas foi revelado a mim que ele é o Messias. Ora, primo de João Batista, e não se conheciam, a providência divina fez questão de deixar esses primos, Jesus e João Batista, separados geograficamente, embora perto não tiveram quase que nenhum contato. Por isso ele disse, eu não o conhecia, mas aquele que me revelou disse que ele é o Messias. Essa é uma coisa curiosa, né? Ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Eu gostaria de salientar, para poder responder a pergunta, de dizer também o que 4 ou 3 outros discípulos falaram sobre quem é Jesus. Por exemplo, André, ele disse, encontramos o Messias. Ele tinha assim uma revelação de que Jesus era o Messias. Filipe, ele encontrou com Natanael e disse, olha, achamos aquele que Moisés e os profetas escreveram. Natanael disse, tá, mas eu acho que não deve ser ele não. E eu achei impressionante, Jane e Norberto, que quando Natanael olhou para Jesus, ele ficou decepcionado. Ele não esperava, ele esperava uma coisa melhor e maior do que Jesus. Só que Jesus fez um elogio para ele autêntico e viu que ele estava estudando a profecia do Velho Testamento sobre o Messias. E quando Filipe disse, olha, aquele que Moisés e os profetas escreveram, ele tinha a certeza que era uma resposta à oração dele. E quando ele chega diante de Jesus, ele chama, Rabi, filho de Deus, tu és o rei de Israel. Que mudança impactante. Então todos esses tiveram uma convicção de quem era Jesus. Hoje, eu tenho que saber quem é Jesus. Por quê? Personagem histórico, está provado, ele existiu. O Jesus da Bíblia não foi um que teve o corpo roubado, conforme os judeus disseram naquele tempo, para algumas pessoas acreditarem, não, que Jesus não é diferente de Maomé, de Nostradamus e outros personagens. Para nós, Jesus é o Filho de Deus. Como é que eu posso chegar a essa conclusão? Me alimentando da palavra dele. A Bíblia é a revelação de Deus. Você quer, amigo ouvinte, perder qualquer dúvida ou ter qualquer resposta a Jesus e quem é Jesus para você, leia a palavra dele, vá direto na fonte, vá à palavra de Deus, ore, converse com Deus sobre aquilo que você leu, para entender que Jesus é aquele que te socorreu na hora da sua necessidade, ficou ao teu lado na hora da angústia, resolveu de um problemão que você não sabia como fazer isso, sentiu conforto dentro da sua alma, ele tirou você da situação difícil. Essa é a experiência com Jesus, que vai entender que a paz que ele tem para dar, o perdão que ele oferece, a esperança de vida mesmo após a morte, ninguém mais pode dar. Só ele, como o autêntico e verdadeiro Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sabe que, complementando o que o pastor está falando, às vezes a gente cria expectativas erradas sobre as pessoas. Isso é muito comum, né? Às vezes não, é muito comum, né? Então a gente idealiza uma pessoa, às vezes conhecendo um pouquinho, a gente faz uma ideia da pessoa e idealiza. E quando conhece a pessoa, se decepciona, porque não era aquilo que a gente esperava. A pessoa não mudou, ela é ela mesma, mas a gente fez uma imagem errada. Os judeus da época de Jesus tinham esse problema. Ao longo dos anos, por tantas guerras e tantas perseguições, o exílio na Babilônia e tantas coisas que aconteceram, e agora sob julgo romano, eles esperavam que o Messias fosse um libertador político, que ele viesse, expulsasse os romanos, estabelecesse novamente o reino de Israel e que esse reino fosse forte e poderoso. Então se perdeu a perspectiva. É quando João Batista grita, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas pessoas falam, tá, mas não é esse Messias que nós estamos esperando, um cordeirinho que tira o pecado?
A nossa preocupação hoje é outra. Curioso, né, Norberto, que mesmo eles sabendo que o Cordeiro de Deus viria, eles esqueciam a parte do Cordeiro sacrificado, o sacrifício. Eles pensavam no Cordeiro, mas num Cordeiro que vem para reinar, e não tem a coroa antes da cruz. A glória vem depois da humilhação, né? Por isso que a Bíblia diz que ele se tornou servo, se tornou humilde, humano, para poder restaurar e salvar as pessoas, né? Exatamente. Então, por causa dessa má interpretação das Escrituras, que foi, ao longo do tempo, foi se perdendo, eles tinham uma ideia errada do Messias. Me permite fazer um complemento mais? Olha, existe um capítulo que é chamado Evangelho do Velho Testamento, Isaías. Como que era Jesus? Vamos ser francos. Amigo, a Bíblia diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Então, olhando assim, marcado pela pobreza, pelos traços do sofrimento, Jesus não era fisicamente uma pessoa bonita. A Bíblia diz isso. O encanto de Jesus vinha com o conhecimento dele, a ponto de uma autora que nós respeitamos muito, lemos na igreja adventista, Ellen White, dizer, ela chama Jesus meu meigo e doce Jesus. Então o relacionamento com Jesus aprofunda uma coisa que a teoria não dá. É só Deus na revelação, né? Que lindo isso, não é? Nosso meigo e doce Jesus. Ai, que lindo, Intimidade, né? Intimidade, isso revela intimidade. Você só fala isso de alguém que é muito amigo, que é muito próximo. Sim. E Norberto, ainda sobre essa concepção de Jesus, porque assim, nos tempos em que nós estamos estudando, Jesus, ele era o Cordeiro que deu a sua vida na cruz, ligado ao santuário, a todos os rituais que eles tinham ali. No livro de Apocalipse a gente já vê Jesus, o Cordeiro rugindo, né? É algo assim, nossa, como, não é? Mas agora eu gostaria de saber, Norberto, o seguinte de você. Então nós vimos aí que eles foram frustrados, porque eles esperavam Jesus que viesse como libertador do povo de Israel, libertador político, que ia transformar ali toda a sociedade naquele momento. Hoje, existem teorias sobre Jesus fora da Bíblia, lá na sociedade, que são pregadas. E que, de repente, quando você apresenta o Jesus da Bíblia, de como ele é de fato, essas prerrogativas de Jesus, elas são frustradas. E qual deve ser o que nós devemos fazer? Então a gente não pode falar isso, porque não é politicamente correto. Ou eu preciso pregar Jesus da forma como ele é revelado na sua palavra? Isso é muito importante, que é conhecer verdadeiramente, né? Sabe que o mundo ele cria teorias, né? Das mais mirabolantes, mais incríveis. E é interessante como os boatos surgem e se espalham. É impressionante. A gente até brinca, né? Quando tem assim alguém da família viajando alguma coisa, né? Fala, meu Deus, a gente não consegue falar com a pessoa, será que aconteceu alguma coisa? E eu falo assim, ó, fica tranquilo, que notícia ruim sempre chega. Se a gente não conseguiu saber de nada, é porque as notícias são boas, porque as pessoas têm uma vontade de passar para frente notícia ruim e notícia falsa, que é uma coisa absurda. Então, assim, eu ouvi um boato, eu passo para frente. Se eu ouvir um negócio verdadeiro, fico meio assim, né? Não passa. Então, sobre Jesus, infelizmente, o mundo já criou muitas teorias, muitas ideias, muitas opiniões, e elas são, muitas vezes, antagônicas entre si. Por exemplo, eu ouvi uma vez uma pessoa falando de Jesus e falando assim que Jesus era um grande mestre, extremamente sábio, comparou com vários outros, assim como, por exemplo, Confúcio, Buda, Gandhi e outros, assim, figuras conhecidas da humanidade. E eu fiquei pensando, olha só, a gente lê ali em João 17, no livro de João mesmo, Jesus fala assim, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. E eu digo para as pessoas assim, olha, ou Jesus era quem Ele dizia ser, Filho de Deus, Deus mesmo, encarnado como ser humano, ou Ele era louco. Não batia bem. Porque como alguém pode dizer assim, Deus, eu estava junto com o Senhor aí antes da criação do mundo. Ou Ele estava lá mesmo, ou Ele estava fora de si. Então, veja, essas teorias sobre Jesus surgem a todo tempo.
E não só sobre Jesus, sobre tudo. E mesmo dentro das igrejas. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo assim, de uma coisa que parece bobeira, mas é interessante. Você está aí com a sua Bíblia? Veja só, vou fazer uma pergunta para você, você pensa por alguns segundos. Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? Pare e pensa um pouquinho antes de responder. Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? A resposta clássica é: comeram um fruto proibido, por isso foram expulsos. Mas essa não é a resposta correta. Se você olhar no capítulo 3 de Gênesis, nos últimos versos, você vai ver que Deus fala assim: para que o homem não, agora conhecedor do bem e do mal, para que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim e colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não se tornasse um pecador eterno. Então veja, a Bíblia ela esclarece certinho as coisas. Ela fala, mas e comer o fruto proibido? A consequência é a morte. E é a morte eterna que nós estamos falando. Da morte eterna. Então, veja, as lendas às vezes se espalham com cara de verdade, né, pastor? Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho muito, muito necessário nessa hora. O Jesus que hoje é apresentado normalmente na mídia é um Jesus fraquinho. É um Jesus que parece que não tem espinha dorsal, é um Jesus que parece massinha de modelar. Eu modelo Jesus de acordo com a concepção que eu tenho, não o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não é fraquinho, ele é o Filho de Deus, ele é todo poderoso, é o regente dos anjos no céu. Então essa ideia de que Jesus eu faço o que eu quero com ele, por exemplo, o que o carnaval retratou na última vez Jesus? Arrastado pelo diabo por uma avenida, sendo espancado. Esse Jesus é fraco. O meu Jesus não é esse. O Jesus da Bíblia é todo poderoso. Ele é o Filho de Deus, o Deus eterno, o Verbo que com o Pai criou todas as coisas. Então é bom eu me curvar diante desse Jesus, sabe, Jane? Para eu não pensar que eu posso formar Jesus do jeito que eu quero, ele vai ser moldado de acordo com a minha concepção. O Jesus da Bíblia, ele é impactante. E você disse agora há pouco, o Jesus cordeiro, irado, esse Jesus está lá na Bíblia. E esse Jesus, ele odeia o pecado, embora ame o pecador. Então nós estamos aqui sendo atraídos por esse Jesus, o Jesus amoroso, bondoso, carinhoso, meigo, doce, mas um Jesus todo poderoso. Isso eu acho muito importante, porque todos nós aqui, precisamos sempre lembrar que não é do jeito que eu acho que é do jeito que Deus diz que é através da sua palavra. E agora nós vamos entrar num outro aspecto bem importante também, pastor. No livro de João, no capítulo 6, de 66 a 69, nós observamos Jesus ali pregando, fazendo os seus milagres, mas a gente percebe também algumas pessoas que eram seus discípulos, que estavam ali vendo os milagres e tal, de repente, pelo que ele falou, eles abandonaram a Jesus. Pastor, eu gostaria de saber do Senhor, por que será que ele deu essa chance? Porque ele olha para os seus discípulos e fala, vocês também querem me abandonar? É como se ele estivesse falando assim, se vocês quiserem ir com eles, fiquem à vontade. Aproveita, né? Não é? Aproveita, já está todo mundo indo. Sim, porque muita gente saiu, pela decepção de não ser aquele Jesus que eles imaginavam que era. E aí a gente vê Pedro respondendo. Pedro dando uma resposta linda, né? Qual foi a resposta de Pedro, pastor? E como é que ele entendeu Jesus naquele momento? Eu adoro essa parte. Sabe por quê? Pedro não tinha nenhuma dúvida. Ele podia não entender tudo que era o Messias. Os discípulos tinham uma limitação com relação à missão de Jesus. Eles só foram entender depois que Jesus foi levantado na cruz e ressuscitou. Mas quando as pessoas duvidavam, porque Jesus dizia, vocês têm que comer a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue, eles estavam entendendo, fizeram de conta que não entenderam, que ele iria morrer por eles. Mas o nosso Messias, como disse o Norberto, não, a gente quer que ele viva e ele nos restaure a glória, né, de Israel, como no tempo de Davi e assim por diante. E aí muitos vão embora porque entenderam que eles não teriam nenhum lucro no reino da terra, porque isso não era o objetivo de Jesus. E aí Jesus faz essa pergunta, vocês querem ir embora também? E Pedro diz, Senhor, para onde é que nós iremos? Tu tens a palavra de vida e nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que convicção!
Sabe, isso aqui é maravilhoso, porque quando se tem essa convicção, inclusive, sabe, Norberto, uma coisa curiosa, quando a gente lê sobre os discípulos perseguidos e mortos depois da morte de Jesus, a terrível perseguição que os cristãos passaram, esse é um fator favorável para dizer, não, Jesus realmente ressuscitou, porque os discípulos não iriam morrer por uma causa perdida, e nem, de acordo com a mentira que espalharam, que os discípulos furtaram o corpo de Jesus, né? Eles não iriam morrer por uma mentira, eles não iriam para a cruz por uma mentira, como Pedro, a tradição diz que ele morreu de cabeça para baixo, né? Nenhum discípulo iria morrer por uma coisa que eles sabiam que seria falsa. Então, eu quero fazer para você a pergunta de Pedro, sabe, a resposta de Pedro: Senhor, para onde nós iremos? O que seria de você, amigo, e de mim sem Jesus? O que seria a nossa vida religiosa sem Ele? Vamos orar para quem, se Ele não é o intercessor? Vamos aguardar quem, se Ele não está voltando? Se Jesus não é o que Ele diz que é, e se eu não creio naquilo que Pedro disse, eu estou perdido, porque eu vou para onde? Eu vou correr para a filosofia? Eu vou correr para a psicologia? Eu vou correr para o humanismo? Eu estou perdido. A opção que eu tenho é a opção de Pedro: Senhor, eu não quero ir para nenhum lugar, eu quero ficar com o Senhor. E se eu estou com o Senhor, eu estou seguro. Isso é divino. Veja como que é a perspectiva, né? Isso aconteceu logo depois da primeira multiplicação dos pães. Então todos foram atrás de Jesus. Olha, esse é o profeta mesmo, esse que nós temos que fazer rei, é esse mesmo. E Jesus falando: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram, se saciaram. E aí começa aquela discussão e Jesus fala duramente, porque eles precisam entender que o Messias veio para morrer. Aí quando ele questiona e Pedro responde, Pedro já tem outra perspectiva. Ele fala: somente tu tens palavras de vida eterna. Então, quer dizer, o que acontece aqui não importa. Eu estou pensando na vida eterna. Eu foco na vida eterna. Eu estou com uma cócega aqui para falar mais alguma coisa. Pode falar, pastor. Eu estou lá, um cidadão judeu, eu estou querendo o Messias, e aí eu começo na perspectiva humana. Eu quero esse camarada como rei, porque a gente vai ter um exército indestrutível. Matou, ele vai lá, coloca a mão e ressuscita. Matou de novo, vai lá e ressuscita. Não tem comida, não tem provisão. Está frio ou está calor, ele vai lá e traz água. Ele vai lá e traz comida. Nós estamos feitos com um homem desse. Mas nenhuma preocupação com o perdão dos pecados, com a confissão, com a compreensão da natureza de um reino espiritual. Ele é um reino físico, sim, porque ele foi preparar o lugar. Ele vai voltar. Mas eu quero agora. Bom, se eu quero agora, eu não vou ter nem agora nem depois. Porque o plano dele é: agora você crê, depois eu te entrego esse reino prontinho. E a gente segue aqui nesses testemunhos, e eu gosto muito de ler sobre esse tempo que Jesus viveu aqui na Terra. Quantos milagres aquelas pessoas presenciaram, coisas que nem foram registradas, foram presenciadas por aquelas pessoas. E agora, pastor, eu ainda quero fazer uma pergunta para o senhor aqui. A gente vê em João, no capítulo 12, no verso 28, dizendo assim, Jesus orando, não é? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez eu o glorificarei. Diga para nós, pastor, por que esse testemunho vindo direto de Deus era tão importante para o povo e para o próprio Jesus? Jane e amigo que está ouvindo, foram 3 ocasiões que o Pai falou diretamente. A primeira em Mateus 3, quando Jesus foi batizado. Ele falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu em forma de pomba. A segunda vez aparece em Mateus capítulo 17, quando Jesus é dito assim, né? Este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E é interessante, né, que isso aconteceu num momento de milagre também. Em João capítulo 12, glorifica o teu filho. Nessa ocasião, é impressionante que Jesus disse: essa voz não veio por amor de mim. Não é para mim, é por causa de vocês. Só que curiosamente, nas outras 2 vezes no batismo, foi público, todo mundo ouviu. Em João 17, foi no Monte da Transfiguração, um milagre extraordinário. Foi só para os discípulos que ouviram: esse é meu filho. Lá no Getsemane não ouve a voz de Jesus, de Deus o Pai. Na cruz do Calvário não ouve a voz do Pai, porque era um momento que ele tinha que viver sem a intercessão, né? sem o Deus Pai ali, ele sentindo a dor que o pecador vai sentir quando não mais Jesus interceder. Então eu diria o seguinte, Jane, em João capítulo 12, aquela voz dizendo: este é meu filho, era para comprovar para eles: olha, vocês não estão lidando com qualquer, vocês estão lidando com meu filho.
e por como eles já tinham tido aquela experiência no batismo, na transfiguração não, porque eles não estavam lá, essa foi particular, mas as outras 2 vezes no batismo e aqui era pública, e era a semana da Páscoa, era quando alguns gregos vieram falando para Filipe, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer para André e os 2 foram dizer para Jesus. Aí Jesus diz que o Filho vai ser glorificado, Pai, glorifica o teu nome. E aí Deus responde, eu o glorificarei novamente. Foi uma confissão pública. Gente, fala a verdade, se tinha aquela convicção, já tinha João Batista dizendo, e agora eles ouvem a voz do Pai, eles não entenderam, então eu chego a uma conclusão, eu tenho que ligar aqui a chavinha, sabe, eu quero crer ou eu quero continuar desacreditando, aí a decisão é minha. Uau, que profundo isso. Mas é isso, querer, tomar uma decisão. Deus, ele apela para o racional. Às vezes a gente fica na ilusão de que, assim, uma emoção, essas coisas assim, principalmente a gente que é mais ligado à música, né, Jane? Assim, fala, não, porque eu senti o mover do Espírito com aquela música. Meu amigo, se você ouvir um rock lá, alguma banda de rock famosa, aí talvez você vai sentir a mesma coisa, porque não é uma questão de sentimento. Deus apela para o racional. Veja. Vinde arrazoemos, ele fala, exatamente. Não é? Deus apela para o racional. Vem João Batista falando, aparece Jesus, tem a voz do céu. Jesus mostra através de tantos milagres, tantos sinais que ele fez. E aí vai mostrando cada vez mais evidência, até que chega a cruz. Jesus ressuscita. Muitos o veem, testemunham dele. Aí fala, não, eu não acredito. Fala, você não quer acreditar. É diferente, porque as evidências estão aí, estão mostrando. Mas você não quer acreditar. Então, assim, Deus apela para o racional. Não vai acontecer, não fica esperando assim, eu vou sentir uma emoção dentro de mim, eu vou entender que o Espírito Santo está trabalhando. Não, não é assim. Deus apela para a sua mente. Olha que coisa interessante. O maior milagre de Jesus, claro, foi a ressurreição de Lázaro. O guia de estudo diz o seguinte, quando eles viram que todo mundo seguia Jesus por causa de Lázaro, e isso foi poucos dias antes da crucifixão, eles pensaram, vamos matar Lázaro. Porque acabam as evidências. Olha só que absurdo. A maior evidência, a maior prova para quem não quer, não vai adiantar nada. Então eu digo aqui, vale mais 1 grama de revelação divina do que 1 tonelada de especulação humana. Para o sincero, pouco basta. Para aquele que não quer, a maior prova foi a ressurreição de Lázaro. Eles também não quiseram, falaram, vamos matar Lázaro e vamos matar Jesus também. Deus nos livre de uma incredulidade tão dura dessa. E agora, Norberto, falando ainda nessa linha de raciocínio, eu gostaria de saber de você o seguinte, quando você lê lá João 7, do versículo 45 a 52, a gente percebe assim que vieram ordens para prender Jesus. Aí, os soldados, eles vão lá, os guardas vão lá para prender Jesus, mas voltam sem ele. Assim, o que fazia com que os líderes religiosos não ficassem impressionados pelas mesmas palavras de Jesus? Olha, envolve, acho que muitas coisas falando dos líderes. Porque, veja bem, o líder estudava a Torá, estudava as profecias, e quando eles veem que chega um Messias, que não é do jeito que eles estão esperando, mas que demonstra ser o Messias, e eles veem os testemunhos e percebem, falam, pode ser que esse seja o Messias mesmo. E se ele for o Messias, nós acabamos. Por quê? Se o Messias chegou, não preciso mais do templo, não preciso mais de sacrifício, não preciso mais de sacerdote, não preciso mais dessa estrutura toda, e o Messias chegou, acabou. Então, quer dizer, e a minha posição como sacerdote, como líder, como alguém que está à frente, como alguém que tem seguidores, voltamos, né, nas redes sociais, alguém que tem seguidores, que tem influência, se o Messias chegou, eu acabei. É o que o João Batista estava pensando, o Messias chegou, a minha missão se cumpriu, porque o sacerdócio, o templo, tudo aquilo que foi determinado para Israel, era para chegar no Messias. Se o Messias chegou, tudo aquilo perdeu sua importância. É como a Bíblia diz, são sombras das coisas verdadeiras. E aí, João Batista entendeu isso. Os sacerdotes entenderam também, mas não queriam. Falaram, não, se esse é o Messias, problema. Problema para nós, então vamos acabar com esse Messias. Nesse Messias não é do jeito que nós queremos e vai ser problema. Aí eles mandam os guardas, prendam esse homem. Os guardas param e ouvem Jesus. Ouvem e entendem o que ele está dizendo. E quando os guardas voltam, eles dizem, ninguém nunca falou como esse homem. Eles foram tocados pela mensagem de Jesus. E isso é maravilhoso demais.
porque eles chegaram para prender. E eles foram tocados pela mensagem de Jesus, falando: nós não podemos prender esse homem. Ele está falando a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. E os líderes se revoltam. Falam: mas por que esse povo vai atrás dele? Não é possível. Mas por quê? Eles rejeitaram Jesus. Eles entenderam, com certeza, quem era Jesus. E eles entenderam que era um problema para eles. E pastor, já partindo para o final, a gente vê então que muitos dos líderes rejeitavam Jesus, mas a gente vê aí a figura de Nicodemos já aparecendo na história. Ele já começava a dar testemunho sobre Jesus nessa ocasião? Nicodemos foi ter com Jesus à noite, levou 3 anos ainda para ele se converter de verdade, e ele lá no meio do sinédrio, que era a cúpula do poder, né, dos líderes lá de Israel, ele atrapalhou muitas vezes os malignos pensamentos e planos para acabar com Jesus. Isso então já mostrava que ele já estava no caminho, né? E aí eles ficaram bravos com Nicodemos, e você também é galileu, vê que de lá não vem nada que seja bom. Nicodemos ainda guardou silêncio, mas quando Jesus morreu, se cumpriu aquela profecia: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E ousadamente, junto com o outro que não aparece no nosso estudo hoje, mas José de Arimateia, eles vão lá e dão o apoio para os discípulos que precisavam muito. E ele era um homem rico, ele perdeu o prestígio, perdeu a amizade, empregou todo o dinheiro dele na causa de Cristo. Isso é uma coisa impressionante. Lá estava alguém para mostrar para a gente que a conversão para uns é instantânea, para outros leva algum tempo. E Deus tem tolerância e paciência desde que a pessoa seja sincera. Amém, amém. Queridos, chegamos ao final dessa conversa tão gostosa, desse abrir da palavra de Deus. Tenho plena certeza que você em casa foi extremamente abençoado por esses momentos que passamos aqui. Então eu gostaria de deixar 30 segundos para as considerações finais, amigos. Quem vai ser o primeiro? Eu começo pelo mais velho. Tudo bem, vamos lá, mas talvez juntando tudo, esse guia de estudo para mim está muito gostoso, está muito profundo, eu estou gostando demais. E assim, eu acho que o ponto principal de todo esse estudo é João mostrando Jesus, mostrando assim: olha, eu conheci Jesus, eu vivi com Ele, eu almocei com Ele, eu pude me encostar no peito dele, eu conversei, eu chorei com Ele, eu sei que Ele é verdadeiro, e eu estou dizendo para você, conheça também. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo. A gente vê todas essas pessoas testemunhando, no fundo o que elas estão dizendo? Olha, eu conheci Jesus, Ele transformou minha vida, conheça também, Ele vai transformar a sua. A oração sumo sacerdotal de Jesus, na verdade, se a gente começar do capítulo 15 até o 17 de João, Jesus está dizendo assim: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por eles. É um mundo menor dentro do mundo maior. Jesus disse: eu não sou do mundo, eles também não são. Então, na verdade, Jesus está sendo altamente seletivo. Todos podem fazer parte desse grupo que Jesus chama, na Bíblia chama de remanescente, que Jesus está chamando, né? Esse relacionamento com Ele. Graças a Deus pela oração sumo sacerdotal, porque Ele diz assim: Pai, eu não rogo só por esses, mas por todos aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Isso envolve eu e você, envolve a Jane, envolve o Norberto, envolve a mim. Graças a Deus que nós tenhamos esse relacionamento com Jesus aprofundado, Ele ser o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que lição maravilhosa. Hoje nós não falamos sobre Natanael, esse não foi o assunto, mas eu gostaria de deixar aqui para que nós possamos passar o resto dessa semana lembrando de todas essas coisas que Jesus fez, mas desse Jesus pessoal, porque no capítulo 1, no verso 48, no finalzinho, Jesus estava dizendo para ele assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando você debaixo da figueira. Sabe o que esse verso me emociona tanto? Porque no meio de mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, o Senhor Jesus, Ele escuta a minha voz, Ele escuta a sua voz, porque Ele é um Deus pessoal. Que possamos a cada dia desenvolver um relacionamento muito estreito com esse Jesus, que em breve virá nos buscar. E como desenvolver esse relacionamento? Bíblia, lição e oração. Não existe outro remédio.
Eu gostaria de pedir que o Norberto orasse para nós concluirmos, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos por esse privilégio que é estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, por podermos ter a Tua Palavra e manipulá-la, podemos ler versos de um lado, de outro, temos várias versões para estudar. Bendito seja o Teu nome, Pai. Que esses testemunhos que nós lemos da Tua Palavra toquem o nosso coração e de mais pessoas que venham conhecer a mensagem do Evangelho e se entreguem a Jesus. Amém. Para terem vida eterna. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, amigos. E lembre-se, vamos estudar a palavra de Deus, porque tudo que fizemos aqui está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Até mais.